Teoria do campo torsional de Shipov e Akimov por Sergei Gribov. O tema dos campos torsionais era popular no início dos anos 2000, mas atualmente as conversas sobre isso diminuíram e a maioria dos materiais foi removida da internet. O termo campos torsionais foi introduzido pelo cientista francês Élie-Joseph Cartan no início do século XX. Simplificando, são campos de torção. Era uma teoria pura, mas os resultados práticos só apareceram no final do século XX. Foram projetados vários dispositivos e cada um tinha sua própria explicação teórica, já que a teoria era crua e não se encaixava na ciência fundamental. O físico Oleg Gritskevič teve a ideia de unir a torção da água ao campo magnético nos anos 80, baseando-se na patente de 1932 do físico francês Rancke. Ele criou um dispositivo no qual o fluxo de água girava dentro de um tubo e aquecia devido à sua própria torção. Ele nomeou o dispositivo de dínamo hidromagnético, que por fora parecia uma rosca de 5 metros de diâmetro. Dentro desse aparelho circulava água, que era aquecida até uma temperatura elevada. A instalação experimental foi montada no território da Armênia, em Nagorno-Karabakh, e fornecia eletricidade para uma cidade científica. A potência gerada durante vários anos era de cerca de 2 megawatts. Após a guerra, o dispositivo foi desmontado e a invenção esquecida. Gritskevič foi para os Estados Unidos a convite dos americanos, levando com ele toda a equipe de desenvolvedores. Lá, eles aperfeiçoaram e fabricaram um modelo mais potente do dínamo hidromagnético. No entanto, sua produção em massa também foi proibida lá. Caso contrário, a ordem mundial do petróleo teria acabado. Veja como Oleg Gritskevič explica o milagre que viola a lei da conservação de energia. A molécula de água tem uma estrutura espacial em forma de pirâmide de Quéops. 1 centímetro cúbico de água contém 1 milhão de moléculas. Com uma pressão de 10 atmosferas no tubo, os vórtices que giram a água quebram as pirâmides das moléculas. Os átomos de hidrogênio e oxigênio se separam, mas quando eles se juntam novamente em moléculas, muita energia é liberada. Assim, os teóricos da nova energia, Anatoly Akimov e Gennady Tipov, afirmaram que a energia da água girada, graças à qual a eficiência ultrapassa 100%, é extraída do vácuo físico. O Instituto de Pesquisas de Modulação de Informação identificou uma característica interessante do campo torsional gerado por formas como pirâmides. Em outras palavras, as formas arquitetônicas tornam-se uma espécie de brecha para energias até então desconhecidas pela ciência penetrarem no espaço físico. Particularmente interessante é a influência mútua de diferentes formas. Como se descobriu, qualquer figura geométrica perturba e polariza a ordem rigorosa do éter, e ao seu redor imediatamente se forma um campo torsional. O estudo subsequente levou os autores a descobertas ainda mais radicais, que deveriam substituir a ciência fundamental e, com certeza, mudar o curso da história mundial. Em períodos de agitação social, o controle das tecnologias pela administração global enfraquece, permitindo que inventores lancem motores perpétuos e outros dispositivos proibidos. Ocorreu o mesmo com os campos torsionais. No final dos anos 90, a equipe liderada por Shipov-Akimov recebeu o apoio do governo e das forças armadas. E em pouco tempo, foi inventada uma série de tecnologias e dispositivos baseados em novos princípios, que não se encaixavam nem nos limites da ciência oficial, muito menos nos limites da religião oficial. Essas descobertas visavam abalar a visão de mundo vigente. No início dos anos 2000, Rand recuperou a consciência e iniciou a atividade para a qual foi criada há mais de 250 anos. A Comissão de Pseudociência classificou a teoria dos campos de torção como pseudocientífica e rapidamente encerrou seu financiamento e uso. Valéry, do meu próprio experiência, em 2009 trocamos correspondências com Akimov e ele apresentou muitas explicações que não existem em nenhuma fonte. Primeiro, ele suspeitou por uma semana que eu era um dos trolls da Academia de Ciências que o atormentaram tanto que ele deixou de sair de casa. Ao explicar minha pesquisa sobre parasitas astrais e mostrar o site, ele se interessou e iniciou a conversa. Aparentemente, ele leu o site sobre larvas, pois depois me zoava usando meus termos. Aconteceu que ele mesmo era um sensitivo e podia realmente ver tanto essas entidades energéticas quanto os campos torsionais, e não só podia vê-los, mas também manipulá-los. E foi exatamente por isso que ele conseguiu avançar tanto no desenvolvimento
Pedi para ele me explicar como fazer um gerador torsional simples. Aconteceu que era fácil, basta girar 4 ímãs de neodímio, colocando-os, por exemplo, nas pás de um ventilador. Quanto mais rápido ocorre a rotação, mais intensiva é a extração do campo torsional do vácuo. Acontece que, com essa extração suave, ele escorre para baixo e se espalha para os lados, passando por madeira, metal e outros materiais. Mas também existem materiais, estruturas de objetos e campos criados de forma específica que podem reter o campo torsional ou refleti-lo. Ou seja, é perfeitamente possível manipulá-lo de forma direcionada. Segundo ele, as entidades energéticas entram em pânico ao adentrarem a zona de geração do campo torsional, e descreveu vários exemplos marcantes de recuperação de pacientes ao usar o dispositivo no apartamento. A entidade parasitária que levava a pessoa à morte deixava-o doente e o paciente se recuperava fisicamente ou, em outros casos, mentalmente. Infelizmente, não consegui ver os campos torsionais, apesar das instruções que ele me deu para aprender rapidamente. Durante algum tempo, testei esses geradores torsionais. Os efeitos no nível das sensações eram claros. Sempre vinha um gosto metálico na boca e outras sensações. Mas como Anatoly Evgenievich avisou, se a pessoa não for um sensitivo, ela não conseguirá estruturar o campo gerado, e ele vai atravessar a aura, o campo energético dela, e a pessoa vai acabar adoecendo. Comprovei várias vezes que, após cada teste, minha aura era afetada e eu ficava doente com problemas respiratórios. Quando meu filho de 2 anos ficou resfriado após os testes, parei com os experimentos. Anatoly Evgenievich me lembrava um professor de matemática avançada no 1º ano da faculdade. Quando um aluno não entendia e vacilava, ele gritava, e isso curiosamente tornava a percepção e a consciência mais claras. Da mesma forma, Anatoly Evgenievich começava a gritar comigo, inclusive através do texto em uma carta, quando eu vacilava, sem entender como prender os ímãs no ventilador, e a consciência se clareava. No geral, eu acho que alguém teve sorte de trabalhar e explorar o desconhecido com essa pessoa incrível. Médiuns talvez não vejam campos torsionais, mas sim reações do ambiente captadas pelos sentidos, chamando isso de planos sutis. Há muitas dessas perturbações na natureza, como a aura humana. Além disso, a consciência interpreta sensações multidimensionais em imagens, usando experiências, medos e crenças individuais. Por isso, geralmente, cada um vê o que consegue. Além disso, a repetição do processo de percepção é raramente observada. Exigências científicas. Isso depende conforme o estado e o humor. A concepção geralmente aceita sobre o campo torsional é diferente daquela que Akimov explicava em mensagens pessoais. Se ele é oficialmente declarado não como matéria, mas como informação sobre a matéria, então de que maneira ele pode se comportar como um líquido? O criador da efirodinâmica, Vladimir Akimovich Atsukovsky, com base em numerosos experimentos científicos realizados desde o início do século XX, chegou à mesma conclusão: o éter pode e deve ser descrito usando as fórmulas universais da termodinâmica. E justamente o éter pode fluir através da matéria e ter uma alta velocidade de movimento. Assim, ele contorna a Terra, reduz a velocidade próximo da superfície e penetra em grandes fluxos para o interior. Pesquisadores do éter acreditam que substâncias como a água se formam nas profundezas da Terra a partir da matéria primordial, tornando-se minerais úteis. O hidrogênio também está presente em grandes quantidades nas rochas e, ao consumi-lo, bactérias produzem petróleo e gás. E ao sair das profundezas em determinados lugares, o éter se materializa primeiro em hidrogênio, que por sua vez gera nuvens em todos os níveis, ou seja, em água. E aqueles que certa vez em russo chamaram o hidrogênio de vodorod sabiam muito bem quem gera o que e como funcionam as verdadeiras leis da natureza. Acontece que o éter e os campos torsionais podem ser a mesma coisa, ou uma parte composta ou efeitos de uma única matéria primordial, da qual pode tanto nascer a matéria do mundo tridimensional, quanto ser controlada, se souber como fazer isso. Tenho a sensação de que, neste ponto, dá para perceber que magia não é nada do que tentaram fazer as pessoas acreditarem nos últimos séculos.
Depois, os experimentadores constataram que, se o campo torsional for extraído de forma rígida, eletronicamente, ele acaba sendo lançado com grande velocidade inicial em diferentes direções e comprovadamente causa danos ao corpo energético da pessoa, podendo até levar à morte. Você pode imaginar uma granada ou bomba torsional desse tipo e procurar seus análogos, por exemplo, no Mahabharata. Por isso, foi inventado um gerador com um bocal em forma de cone, parecido com uma pistola, que o operador apontava na direção desejada para o efeito. Ao mesmo tempo, o operador modula o fluxo emitido com seu pensamento, formando a imagem e as leis segundo as quais a nossa materialidade funciona, tornando-as suscetíveis à mudança. É isso que chamamos de influência mágica, mas não fazemos ideia de como isso pode ser feito, muito menos repetido. Akimov insinuava claramente que eles, de fato, alcançaram o nível da tecnomagia e o resultado de tal influência mágica pode ser qualquer coisa, até mesmo a materialização de objetos. Mas a profundidade e a força da influência sobre a materialidade dependem diretamente do nível de preparo do operador sensitivo e, segundo ele mesmo admitiu, ele era um operador bastante forte. Ele exemplificou a influência sobre a materialidade para esclarecer o assunto. Durante experimentos relacionados à localização de jazidas de petróleo com a ajuda de campos torsionais, o grupo deles acabou, em um frio de 50 graus negativos, em um campo de extração de petróleo. Com essa temperatura, o diesel fica viscoso e os trabalhadores não conseguiram despejá-lo no balde ao abrir a torneira. Com um gerador portátil, os pesquisadores decidiram usá-lo para mudar a fluidez do líquido. O operador ligou o aparelho, apontou-o para o barril e ficou parado, imaginando o diesel líquido. 10 minutos depois, os trabalhadores abriram a torneira e o diesel começou a fluir para o balde com uma pressão normal, como se estivesse a 10 graus negativos. Akimov esclareceu que o barril continha várias toneladas de diesel. E agora pense no que pode ser feito com um gerador desses. Pensei uma vez, depois outra, e então imaginei que o gerador poderia ser feito com uma potência enorme, e só não fiquei extremamente impressionado porque fui salvo pelas minhas dúvidas. Talvez Akimov seja louco. Por que ele contaria essas coisas para pessoas de fora? Ou talvez eles estejam tentando arrancar fundos do governo dessa maneira? Agora tenho certeza de que essas tecnologias não só são possíveis, mas representam só uma pequena parte do que existia nas civilizações antediluvianas. E há muitos fatos sobre tecnomagia. Assista ao canal de Viktor Maximenkov. Quem sabe se não estão nos passando emissores de torção medievais como mosquetes e estranhas pistolas com bocas largas. Depois, os pesquisadores descobriram que os campos de torção ficam registrados no papel fotográfico ao imprimir fotos, de modo multidimensional e imediato. Por isso, foi proposta uma maneira de encontrar minerais úteis através de fotografias da área tiradas de um avião voando em grande altitude. E não há surpresa, diz Akimov, já que a mesma tecnologia é usada por buscadores de fotos ou radiestesistas como detectores de campos torsionais. Além disso, o ser humano é feito de tal forma que é um gerador ideal de campos torsionais. A caixa torácica é o ressonador, a respiração é a fonte de energia, o cérebro é o estruturador. Além disso, os órgãos internos e os membros são, todos eles, dispositivos adicionais de ajuste e de garantia do funcionamento do aparelho torsional, chamado ser humano. E se aprendermos a usar corretamente o organismo, não serão necessários quaisquer dispositivos técnicos adicionais. Continua. O próprio ser humano é um gerador e detector torsional perfeito. Pense bem, por que o controle global faz tanto esforço para desestabilizar o organismo humano e confundir ao máximo a consciência, justamente para que a pessoa não seja aquilo que ela realmente é? A tecnologia dessa busca cresceu a ponto de se tornar um campo científico inteiro. Não repetirei as histórias das palestras dele, sobre como chocavam petroleiros ao encontrar jazidas de petróleo desconhecidas pela prospecção. E depois tudo isso era confirmado, como eles encontravam minerais, indicando não só a localização, mas também a profundidade em que estavam. Após o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a exploração ficou quase parada por décadas devido ao saque do legado soviético, e os depósitos descobertos se esgotaram rapidamente. Que avanços eram esperados após a introdução dessas tecnologias?
Mas não, a Comissão contra a Pseudociência conseguiu interromper os gastos com pesquisas, e essa tecnologia foi rejeitada e muito provavelmente acabou indo para o Ocidente. Akimov sabia que poços de petróleo esgotados voltavam a se encher após algumas décadas, e ele demonstrava isso com sucesso usando sua varredura de spin-ressonância, o que causou um grande alvoroço na indústria do petróleo. Os novos oligarcas correram para comprar os campos de petróleo esgotados. Ao falar de campos de torção, tratamos de uma física totalmente nova, uma ciência aberta que interage com campos e propriedades ainda inexplorados. Shipov afirma que aqui estamos estudando a interação com o vácuo físico. Como se descobriu, o campo de torção possui propriedades totalmente incomuns. Apesar de descoberto e estudado há muito tempo por cientistas de vários países, uma descrição geral desse campo só foi tentada por Shipov e Akimov. Aqui estão algumas das propriedades que claramente fogem aos conceitos existentes da ciência moderna. Primeiro, a velocidade de propagação do campo torsional no vácuo físico pode superar várias vezes a da luz, sendo sua propagação de sinal instantânea. Em outras palavras, o conceito de tempo no nosso entendimento habitual do mundo material não se aplica lá. Portanto, não existem condições limitantes de impossibilidade de superar a velocidade da luz para esses campos. Ainda não entendi como isso se relaciona com o campo torsional líquido, com propriedades de algum tipo de líquido. Em segundo lugar, o campo torsional está diretamente relacionado ao que chamam de vácuo físico, e como a própria matéria existe no vácuo físico, na essência, ele une os objetos materiais entre si. Por isso, torna-se o meio do qual se extrai um novo tipo de energia, ou um meio no qual não há nenhuma limitação quanto à velocidade de transmissão de informações, já que esse meio possui outras propriedades. Terceiro, o campo torsional tem impacto informacional. O vácuo físico e o campo torsional se influenciam mutuamente como hologramas que se afetam. Essa é uma propriedade inédita, ausente nos conceitos da ciência moderna, comprovada repetidamente por pesquisadores. De fato, primeiro vem a estrutura informacional e depois sua componente material. Portanto, ao alterar o componente torsional, é possível influenciar fisicamente a matéria ou modificá-la. Na compreensão dos cientistas, o vácuo físico não é o éter. O campo torsional surge justamente no vácuo físico, que na verdade ninguém estudou direito. Recentemente foram realizados experimentos na estação orbital que surpreenderam a todos. O plasma no vácuo e em gravidade zero de repente demonstrou propriedades de uma estrutura cristalina. Em outras palavras, os cosmonautas confirmaram aquilo de que Akimov falava: o vácuo é uma holografia que ainda não foi estudada por nós. É claro que esses fatos não se encaixam nos limites estabelecidos pela física moderna, mas os pesquisadores criaram aparelhos e processos tecnológicos baseados no conhecimento desse princípio. Além disso, há muitos outros fatos adicionais que só passam despercebidos para quem não quer ver. Akimov, em uma de suas entrevistas, diz o seguinte: para entender a propagação do sinal torsional, recorremos às organizações mais influentes e financiadas da época, o Ministério da Defesa e a KGB. Do lado dos militares, participaram do experimento especialistas técnicos da Direção Principal de Meios Espaciais. Do lado da KGB, os engenheiros mais talentosos do Departamento de Comunicações Governamentais. Com a ajuda deles, encontramos a solução técnica para as nossas questões. Os transmissores de ondas torsionais são totalmente diferentes dos transmissores de rádio, assim como seus receptores não se assemelham aos rádios convencionais. Engenheiros de alto nível de duas grandes organizações ajudaram a criar os equipamentos de torção. Em 1986, pela primeira vez em Moscou, informações foram transmitidas por torção. Assim, é possível transmitir tudo o que antes era feito por ondas de rádio, som e imagem. A propagação do sinal torsional é bilhões de vezes mais rápida que a luz. Enquanto um rádio leva 10 minutos para chegar à Lua, o torsional chega instantaneamente. Mais uma citação de Akimov. O transmissor torsional foi instalado no primeiro andar do prédio e não possuía dispositivos do tipo antena de rádio que pudessem ser colocados no telhado. O receptor torsional foi instalado no segundo andar, a cerca de 22 quilômetros,
Nessas condições, o sinal torsional só poderia se propagar em linha reta do transmissor para o receptor. Isso significava que, além do relevo, com a densidade das construções em Moscou, o sinal torsional precisaria atravessar uma barreira igual a uma parede de concreto armado com mais de 50 metros de espessura. Comunicar por rádio sem retransmissor é praticamente impossível. Essa comunicação pode, por exemplo, substituir a subaquática por infrassom. De que forma os sinais serão separados uns dos outros, assim como as ondas de rádio são separadas atualmente? Essas questões também foram resolvidas. Portanto, idealmente será possível abandonar completamente a comunicação por rádio, que é pouco eficiente. E se formos vasculhar o espaço em busca de civilizações inteligentes, nenhuma criatura inteligente usaria comunicação por rádio, que é inútil e prejudicial no espaço interestelar. Os autores da teoria determinaram que, como grupos de objetos homogêneos carregam uma certa impressão torsional ou uma espécie de assinatura. Realizaram uma série de pesquisas nas quais, por meio de uma fotografia, conseguiram detectar a sombra deixada por um objeto que esteve ali anteriormente. Veja como Akimov escreve sobre isso. Na 7ª série, quando estudam o ímã, fazem esse experimento. Colocam limalha de metal sobre uma folha de papel, aproximam um ímã por baixo e a limalha se alinha ao longo das linhas de força do campo magnético. Tiramos o ímã, mas a limalha continua mostrando o campo dele. Algo parecido acontece com o campo torsional, só que ele organiza não a limalha, mas as propriedades do espaço onde está. Em outras palavras, se você sentou em um banco no parque, a marca de você como ser, com todas as propriedades multidimensionais, ficou no banco mesmo depois que você foi embora. É fato que esses vestígios se acumulam em excesso em locais públicos. Eles se misturam e, assim, absorvemos para nosso corpo distorções das marcas de outros, o que depois nos deixa esgotados. Todo operador psíquico confirma que, ao captar a marca energética pura de alguém, é possível influenciá-la à distância, independentemente da distância. E aqui voltamos novamente ao nível da tecnomagia, onde não há espaço para misticismo ou religião. Dessa forma, as criaturas humanoides celestiais descritas em inúmeros mitos antigos provavelmente eram apenas tecnomagos, mesmo nos casos em que eles não usavam nenhum dispositivo tecnológico, o que reduz todas as religiões a argocultos. Outra linha de trabalho foi o impacto na fundição de ligas metálicas ao serem irradiadas por um gerador torsional. Veja o que Akimov escreve sobre isso. Você vê na minha mesa uma caixa cinza do tamanho de uma televisão. Este é um gerador de campos torsionais. Você, é claro, não é obrigado a acreditar apenas na minha palavra. Vai saber o que pode estar escondido na caixa. Mas agora eu ligo esse gerador e o aproximo do forno de fusão. A plasticidade do silumínio, liga de alumínio e silício, dobra, enquanto a resistência também aumenta. Para especialistas, essa descoberta é mais surpreendente que 300% de eficiência. Geralmente, aumentar a plasticidade do metal em 3% já é sucesso, mas dobrar isso nunca ocorreu. Não há dúvidas de que a caixa cinza influenciou o resultado, afinal, eu não sou um ilusionista. O Instituto Central de Pesquisa de Materiais em São Petersburgo obteve o mesmo resultado usando minha metodologia, sem minha participação. Além disso, o efeito não depende da distância entre o gerador e o forno de fusão, nem do blindamento. Se um campo eletromagnético estivesse envolvido, o escudo teria anulado sua influência. E nós sabemos que a força de todos os campos físicos diminui proporcionalmente ao quadrado da distância até o objeto. Então, a caixa cinza gera um campo com propriedades até então desconhecidas. Ao afirmar que é um campo torsional, não estou fazendo uma descoberta. Campos assim foram descritos em 1922 pelo matemático francês Élie Cartan. Como já sabemos, o campo torsional. Esse tipo de gerador também pode ser modulado tanto pelas propriedades da amostra, por exemplo, de um determinado metal ou até mesmo de outro material, quanto pela influência de um operador psíquico. E então, a invenção de um metal com novas propriedades já pode ser chamada de arte, pois o número de possíveis variantes do que pode resultar começa a tender ao infinito. É importante dizer que provavelmente Akimov foi quem impulsionou essa ideia, apesar das convenções e limitações. Shipov, por sua vez, era a pessoa que tentava encaixar a nova ciência nos limites da ciência reconhecida, organizá-la, adaptá-la aos conceitos e postulados de uso geral.
O que, é claro, acabou se mostrando impossível de fazer, já que esse conhecimento tinha como objetivo não deixar pedra sobre pedra da ciência fundamental baseada nos postulados de Einstein e de outros cientistas que moldaram sua imagem. Talvez assim ele tentasse legitimar a teoria dos campos torsionais para que fosse oficialmente reconhecida. Da experiência de Sergei Gribov, no início da perestroika, deparei-me com o que hoje chamam de campos torsionais. Desenvolvíamos novos métodos de trabalho com motores de combustão interna. Sem entrar em muitos detalhes, apenas imagine que você pega uma pedra, a tritura até virar pó, e o que resulta disso você adiciona ao óleo ou ao combustível. Após um breve funcionamento, o motor de combustão interna melhora suas características. Talvez você já tenha ouvido falar de aditivos tribotécnicos para óleos e lubrificantes. Coletamos pedras de vários locais, como rejeitos de uma mina perto de Murmansk ou do rio Inguri, na Abcásia. Triturávamos, fazíamos análise espectral dos pós e testávamos em nossos próprios carros, já que não recebíamos outros veículos para experimentos. O resultado foi acima do esperado, mas o mais importante é outra questão. Nós mesmos não conseguíamos explicar o que estava acontecendo. Claro, houve tentativas de justificar o fenômeno, caso contrário, seria difícil continuar a pesquisa em um rumo científico. Nosso equipamento para triturar esse tipo de pedaço de minério era centrífugo. A velocidade de rotação era a máxima possível para os motores daquela época. As pedras eram moídas entre as paredes da câmara e os ressaltos até virarem pó, liberando alta temperatura. Ou seja, há indícios de que os mesmos campos de rotação estavam presentes nos experimentos. E então, por diversão, começamos a aplicar as palmas das mãos na própria câmara no momento em que ocorria a moagem. Mentalmente, tentávamos atribuir diferentes propriedades ao pó. Como resultado, obtínhamos pós não só com propriedades diferentes, mas eles também passaram a diferir entre si, até mesmo em sua composição espectral. No fim, isso não trouxe novas perspectivas para nós, mas foi uma tragédia. Ninguém em nenhum nível científico queria considerar ou desenvolver a ideia de influenciar materiais dessa forma. Tentamos entrar em contato com centros científicos, procuramos financiamento, mas tudo foi inútil. Na época, negociamos com um grupo industrial italiano interessado em nossos desenvolvimentos. Mas, ao contrário do grupo de Gritskevič, ninguém concordou em se mudar para a Itália para continuar as pesquisas iniciadas. Onde a tecnologia nasceu, ali acabou sendo enterrada. Na administração estatal e nas estruturas científicas, há regras claras que impedem novas tecnologias de chegarem à produção em massa. Todas as tecnologias permitidas são rigorosamente selecionadas, verificadas quanto à consistência com a ciência fundamental oficial e quanto à logística. E só depois, de forma estritamente dosada e seguindo um esquema complexo, elas são liberadas para a produção. O único lugar onde se pode demonstrar iniciativa é na área de engenharia, dentro das tecnologias permitidas. Instruções assim para a Academia Russa de Ciências existem em livros de até 250 anos atrás. Como era de se esperar, os avanços na pesquisa dos campos de torção foram classificados como secretos. E por isso, só nos resta especular sobre onde e como isso pode ser usado e já está sendo utilizado. E como uma pessoa comum pode sequer supor algo para o qual não existe nem nome em seu vocabulário? A classificação de descobertas, a perseguição e o esquecimento de cientistas que buscam revelar novas bases da ciência pela governança global são realizados de forma metódica e cuidadosa. Não há nem como duvidar que todos esses donos da Terra possuem essas tecnologias e as utilizam plenamente, mas cada uma dessas descobertas feitas pelas pessoas tem o potencial de levar a humanidade a um novo estágio de desenvolvimento, após o qual a governança global se tornaria muito mais difícil. E hoje, o chamado preditor global vê a solução na chipização e digitalização de todas as pessoas para garantir um controle total. Só assim será possível adotar essas tecnologias sem risco de perder o controle da colônia terrestre.